Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus, viva! Bom dia, meu amigo, minha amiga, irmãos de jornada evolutiva, irmãos de comprometimento com quem? Com a gente mesmo. O nosso desafio é com a gente mesmo, nosso comprometimento e responsabilidade é com a gente mesmo. E que responsabilidade é essa? De sermos melhores hoje do que fomos ontem e sermos amanhã o que pretendemos ser hoje. Então, que a gente tenha sempre essa consciência de que depende de nós para que a nossa vida seja cada vez melhor. Começando pela faxina mental, quais são os pensamentos que nos cercam, pelos sentimentos, aqui sentimentos a gente ainda se apega e que não nos faz bem. Então, vamos iniciar este momento de meditação e oração com a gratidão a Deus, nosso Pai Criador, pela oportunidade de estarmos aqui, encarnados, vivenciando essas provas e aprendizados, que a gente possa executá-las da melhor forma possível. E aos Espíritos de Luz a gente agradece muito por todo o apoio, proteção, indução ao bem, e que eles possam fluidificar a água que deixamos separada e que essa água se transforme em um bálsamo para a gente, atuando onde for mais necessário. E que a gente lembre também, ao ingerir este líquido precioso, de mentalizar aqueles que sabemos que estão precisando de boas vibrações. Seja para uma cura física, seja para paz de espírito, de equilíbrio emocional, enfim. Nosso poder de pensamento sincero chegue até essas pessoas, como um beijo de amor. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Página 368, capítulo 6, parte 6 do capítulo 24. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. Pergunta-se: que proveito o povo poderia tirar dessa quantidade de parábolas da Bíblia, cujo sentido muitas vezes não conseguia compreender? Nós devemos considerar que apenas nas questões de mais difícil compreensão da sua doutrina, Jesus falou de modo velado, principalmente por parábolas. Entretanto, no que se refere à caridade para com o próximo e à humildade, ele foi claro e objetivo, não deixando margem a dúvidas, pois sabia que essas duas virtudes são a condição básica para a salvação. Ser humilde e caridoso para com o próximo deveria ser para os homens uma regra de conduta. E por isso essa regra deveria ser bem compreendida para que todos pudessem praticá-la. Somente isso era o essencial para um povo inculto, ao qual Jesus se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. E sobre outras questões mais abstratas, ele desenvolvia seu pensamento somente com os discípulos, pois eles já estavam mais avançados moral e intelectualmente. E foi por isso que ele disse: aquele que já tem, mais ainda lhe será dado, e ficará na abundância.
Entretanto, até mesmo com seus apóstolos, Jesus falou de modo vago sobre muitos assuntos, cuja completa compreensão estava reservada para épocas futuras. Os temas que não foram explicados por Jesus foram aqueles que deram margem à interpretação tão diversa. Coube à ciência de um lado e ao espiritismo de outro revelarem as novas leis da natureza, possibilitando a compreensão do verdadeiro sentido de suas palavras. Pô, meus irmãos, aqui a gente está falando de passagens, da Bíblia que as pessoas daquela época não conseguiam entender devido à sua pouca instrução, a grande massa era inculta. Então era preciso que Jesus, para falar para o povo, utilizasse de artifícios metalinguísticos para que eles conseguissem entender. E aí vinham as parábolas, que são histórias com um sentido moral, que vem com a liçãozinha. As parábolas, elas são como os contos os contos infantis, as histórias da carochinha, que geralmente sempre tem uma lição no final da história. E assim é até hoje com as pessoas que não têm tanto acesso à instrução. A gente não pode querer que uma pessoa humilde, com pouco conhecimento, com um grau pequeno de escolaridade, entenda textos rebuscados, palavras difíceis. Isso aí é arrogância e prepotência de quem, com isso, quer empurrar goela abaixo, entre aspas, na cabeça dessas pessoas. Então é preciso que a gente se utilize, dos artifícios possíveis para que a informação chegue de forma correta a todo tipo de pessoa, Entretanto, aqui também explica que, por mais que sejam os ensinamentos tantos, o principal mesmo é sermos humildes e caridosos com o próximo. E você vê que para isso não precisa-se de instrução, de escolaridade, de diplomas, de títulos, de medalhas, de troféus e canudos. Repare que a senhorinha da cidade menorzinha do interior, mais de difícil acesso, pode ser humilde e caridosa, pode ter a empatia de se preocupar com o outro, de sentir a dor do outro, de se apiedar e de querer ajudar. E às vezes a pessoa mais rica, com tantos títulos e possibilidades e carros e casas, às vezes tem tanto no sentido material e não tem um mínimo de desejo ou vontade de olhar para o lado e ajudar quem precisa. Ou até, às vezes, quando faz isso, faz não com esse sentido, mas sim para ganhar aplausos, para ganhar evidências. Então, o que a gente pode tirar dessa lição de hoje aqui é que de nada adianta sermos tão inteligentes, sabermos tanto, consumirmos tantos livros, palestras, falarmos bonito, irmos ao centro, à igreja, sabermos passagens de cor e salteado, se não carregarmos dentro de nós a humildade e a caridade para fazer valer todos esses ensinamentos. Porque é com a humildade e caridade que a gente lubrifica dentro de nós todo esse aprendizado. E sem a humildade e a caridade, tudo que a gente sabe se perde, enferruja, atrofia. Então, o dever de casa da nossa lição de hoje é como é que eu tenho trabalhado a minha humildade e a minha caridade. O meu saber me torna prepotente, me faz arrogante, eu me sinto melhor do que aquele que não tem instrução, do que aquele que não compreende de imediato aquilo que eu compreendi? Ou eu busco entender que todos nós nascemos, encarnamos com oportunidades diferentes, seja no nível social, no grau, no acesso à escolaridade, no entendimento das coisas. Então nós precisamos, com a caridade,
esse sentimento tão nobre, nos importarmos, desenvolvermos a nossa empatia, o nosso senso de piedade, e que com isso a gente consiga fazer valer todo o nosso conhecimento, né? E pegando aqui a metáfora, que a gente consiga criar as nossas parábolas pessoais para que o bem que a gente carrega dentro de nós consiga realmente chegar até a quem precisa. Então, que a gente não se perca no orgulho, na vaidade de viver trocando conhecimentos com quem já tem e esquecendo de aprender a dividir os nossos ensinamentos de amor com quem tanto precisa e não tem acesso, não tem oportunidade, não tem o mesmo entendimento que a gente. Então que a gente tenha ânimo, boa vontade, carinho e toda a intenção do mundo para levar essa boa nova, né? Falar do espiritismo, falar da caridade, falar da necessidade de nós não nos apegarmos tanto à matéria e nos preocuparmos mais ainda com o que carregamos no coração, com o nosso senso moral. Ensinar para quem nos cerca que é só isso que a gente vai levar quando a gente morrer. Então, é preciso que a gente cultive nossos sentimentos nobres, principalmente a nossa humildade e a nossa caridade. Combinado? A todos vocês, meu muito obrigado. Perdão por nunca mais ter mandado mensagem. Tem sido tempos corridos para mim, difíceis, mas eu prometo, assim que possível, voltar à regularidade de outrora. A vocês eu deixo meu carinho, meu sorriso e o meu abraço, na certeza de que todo dia é uma oportunidade nova de sermos melhores, de fazermos diferente e de movermos a engrenagem do amor neste planeta. Sejamos amor, vibremos no amor. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como é lá no céu. O pão nosso de cada dia, Pai, dai-nos hoje. E perdoai nossas ofensas como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em novas tentações e livrai-nos de todo mal. Amém.